Então, meus queridos, vamos, que tem muita coisa para a gente ver em relação a esse assunto de biotecnologia. Agora nós temos 4 slides aí que falam a respeito do histórico das grandes descobertas que aconteceram aí, neste grupo, né, especificamente nessa disciplina aí. A parte mais interessante que tem é saber sobre isso aí. O que são, na realidade, enzimas de restrição? Dentro da ideia apresentada é isso aí, ó. São enzimas que cortam moléculas de DNA em pontos específicos, geralmente em sequência de 2 nucleotídeos, ou de 4 em 4, ou de 6 em 6, ou de 8 bases nitrogenadas, numa sequência que é denominada de palíndromos. É uma palavra extremamente curiosa em português, que significa que você fizer a leitura da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, é sempre o mesmo nome. Por exemplo, nomes de pessoas, né? No caso de Ana, tanto faz você ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o nome é sempre Ana. Então, Ana é uma palíndroma, tá? Cuticute. Quando você tem Hannah, né? Escrita com H e terminando com H, Hannah também dá a mesma coisa, H-A-N-N-A-H, né? Que fala Hannah. Se você ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, você vai ter sempre a mesma leitura. Então, isso é um exemplo de palíndromo. E os cientistas acharam, né, dentro das pesquisas dele, determinados tipos de trechos de DNA que podem ser cortados por essas enzimas de restrição numa sequência chamada de palíndroma, onde está marcada as setas, né, mostram essa carga, né, de cromossomial, de quanto elas cortam, né, de 2 em 4, em 6 e 8, está lá, ó. AATT, então ela é cortada de 4 em 4. Tanto faz ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e em cima e embaixo, é sempre AATT. Tá? Essa condição. Então é um corte palíndromo. Né? Olha na sequência de baixo, você tem AGCT. Se você ler embaixo, tem AGCT. Na mesma situação, né, da combinação da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é sempre a mesma leitura. Então são pontos de corte. Agora repare que no primeiro exemplo está escrito ECO R1 e IND3. Né? Isso são grupos especiais de bactéria, né? Porque a primeira bactéria onde foi descrita, né, extraída a primeira enzima de restrição foi uma Escherichia coli, né, que é uma bactéria intestinal. Né? No intestino grosso tem essa bactéria aí. Okay? E qual é a origem dessas enzimas? Então ficou levantando essas ideias, falando, afinal de contas, historicamente as enzimas foram encontradas nessas bactérias como? Né? Elas foram extraídas, né, todas essas enzimas de restrição, todas essas tesouras de DNA, né, que são chamadas enzimas de restrição, e elas agem como tesouras, elas foram extraídas de bactérias. Num processo até extremamente curioso. Historicamente, a coisa assim foi uma bela, desculpa a expressão, foi uma bela de uma cagada, né, humana, que foi assim, foi sem querer e falou, rapaz, que massa. Surgiu uma dúvida, dessa dúvida provocou um rastreamento para tentar explicar a situação, e depois disso deu um gatilho espetacular, né, de um sobressalto na parte da genética, falar, rapaz, nós estamos agora com enzimas que cortam DNA, a gente podia brincar de Deus, né? Basicamente isso. Então é um assunto realmente extremamente empolgante, né? E com muito campo de pesquisa para que possa enfrentar as situações de você fazer essa transferência de material genético, DNA, de uma espécie para outra. Né? E já foi citado que essa capacidade se dá através da leitura, né? Universal que o DNA tem em todos os seres vivos na natureza. Então, vamos voltar à nossa questão inicial. Por que as bactérias apresentam esse tipo de enzima? O fato curioso surgiu a partir dessa imagem, num desenho, né, computadorizado. Você tem um bacteriófago, né, que parece uma nave espacial pousada numa lua, né, que você vê as craterinhas, aquela coisa toda, e os tentáculos da parte do vírus, né, parecendo as patas de uma aranha, que grudam na superfície da bactéria, e ele, com uma injeção, ele injeta o material DNA viral dentro da bactéria, que literalmente assina a sua sentença de morte, né? Porque o vírus é uma pirata por excelência. Ele faz essa acoplagem, injeta esse material lá dentro e detona com a bactéria e a transforma numa indústria virótica. Né? Em torno de 600 a 700 vírus nascem no interior de uma célula bacteriana. O curioso é que quando ele faz alguns tipos de bactérias que foram encontradas por alguns investigadores, tinham várias carcaças de vírus ao seu redor, mas ela continuava viva. E aí despertou a situação, moço, eu estou vendo aqui determinados tipos de bactérias que têm, né, a presença de bactérias virais grudadas na carcaça e ela não morre. Será que ela tem alguma estrutura lá dentro dela que está a protegendo contra o ataque do DNA viral, que é assim,
é fato, né, provocar a sua destruição. Quando os caras, dentro dessa questão, começaram a rastrear, viram que o DNA viral dentro dessas bactérias, né, que conseguiam defender, eles estavam todos fragmentados. E surgiu a ideia de que existiam determinadas substâncias, provavelmente de natureza proteica, enzimática, né, que cortavam esses DNAs e assim desativava o DNA viral, que poderia provocar a invasão e, consequentemente, a morte dessa bactéria. E então, com essa nova citação, né, de tesouras que cortam o DNA, a galera vibrou e falou: meu Deus do céu, esse bicho agora vai dar um sobressalto em matéria de interesse e investigação, porque agora a gente pode fazer uma série de montagens especiais se valendo dessas tesouras, né? É a chamada brincadeira dos deuses. Vão brincar de Deus mexendo no código da vida que vai colocar daí. Essa é a curiosidade histórica que você tem desse elemento aí. Tanto, né, dentro da citação está aí, ó. O que acontece, né, por que essas bactérias têm essas enzimas? É para elas se defenderem do ataque viral, fatiando o DNA do vírus, né, e nesse DNA do vírus que ele faz, ele torna, que é um vírus que é invasor, ele torna o vírus então inativo, né, porque ele consegue cortar o DNA do vírus. As vantagens dessas enzimas, nesse ponto, vai ser essa, ó. Diferentes tipos de enzimas clivam, né, diferentes sequências de base de DNA, né, são vários tipos de enzimas de restrição, e ajuda a detectar a presença de diferentes formas de determinados genes nessas pesquisas que são holísticas. Então isso entrou na área da medicina, isso entrou na área da agricultura, isso entrou na área industrial. Então tem vários setores que são interessados em tentar, né, continuar essa evolução da aplicabilidade, né, dessa nova descoberta em vários campos da área da genética, principalmente na área da biotecnologia. Beleza? Vamos dar uma pausazinha aqui rapidinho em relação a esse assunto histórico que começamos aí e vamos para o próximo bloco a seguir.